Os riscos que a gente assume estão diretamente ligados a quem são essas pessoas que estão cuidando desse FII, qual é a qualidade, qual é a natureza, qual é a consistência desses ativos que estão dentro do FII e, eu diria, não menos importante, mas em terceiro lugar, sempre pensar na conjuntura político e econômica que a gente está passando. Porque você pode ter pessoas de primeira linha, você pode ter produtos de primeira linha, mas quando a gente passa, por exemplo, por um período como a gente acabou de passar, eu até brinco, falo que a gente está num pós-guerra, né? Porque nunca no Brasil a gente viveu um momento tão traumático, um momento tão difícil, um momento que realmente drenou não só todos os recursos do país, mas drenou todos os recursos das pessoas e, pior do que isso, drenou muito do nosso capital intelectual que foi embora. Então, o risco que a gente tem, os riscos que a gente tem dentro de um FII são esses. As pessoas que estão lá, quais são os ativos que estão sendo colocados lá e sempre, obviamente, mas aí não está no nosso controle diretamente, é saber qual é a conjectura, qual é a conjuntura, aliás, econômica e política pela qual a gente está passando, né? Às vezes, por uma questão momentânea, você vai para ativos mais sólidos, você vai, por exemplo, para um FII que tem lá contratos de locação tipo BTS, que o teu inquilino não pode romper o contrato. Então você atravessa um período de dificuldades, um período de turbulência num país de forma segura se você está calçado em ativos que estão com contratos de longo prazo e ainda além de longo prazo, sem a possibilidade da ruptura. Então essas considerações são super importantes. Mais uma vez, dependendo da análise que você vai fazer do momento que a gente está vivendo, né? Então, quem, por exemplo, estava investido em ativos, em fundos de renda imobiliária, se deu muito bem nesse período de turbulência. Esses que estavam em fundos que têm ativos BTS, com contratos build to suit, contratos que você não pode romper, que o inquilino não pode romper, se deram super bem, porque tudo ficou desalugado no Brasil, tudo ficou subprecificado e os ativos que tinham contratos BTS, por exemplo, atravessaram essa crise ridícula, absurda, com uma grande estabilidade. Então, daí essa questão, aquela máxima que a gente fala, né? A gente faz a nossa parte, faz tudo que tem que fazer, quem está trabalhando com a gente também, mas a gente ainda é muito ligado e depende das atitudes do governo. Então, vamos eleger pessoas boas para que cada vez menos a interferência da política seja preponderante no que é bom, né? Porque esses caras conseguem às vezes transformar mesmo o que é excelente num pesadelo.